Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar a tua filha em oração agora, Pai. Pai, o Senhor sabe, Pai, o esforço que a tua filha está fazendo. Não é pelo pastor, não é pela igreja, mas é por amor a Ti. Pai, eu apresento a vida dela mais uma vez diante de Ti. E te peço, Pai, enquanto ela ministra a Tua palavra, o Senhor ministra sobre a vida dela. Enquanto ela ministra a Tua palavra, o Senhor ministra sobre as necessidades da Tua filha. E eu te peço, Pai, uma unção curadora, uma unção renovadora sobre a vida dela. Pai, que toque do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, antes mesmo desse culto acabar, a tua filha tenha testemunho para dar. Não daquilo que o pastor Tiago orou ou ministrou, mas daquilo que o Senhor fez sobre ela. Pai, eu abençoo a tua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. São da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus. Como o louvor diz, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Deus. E eu glorifico por estar aqui mais uma vez. Com a oportunidade que Tu me destes, meu Deus, de estar aqui, Deus. Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo trazer a Sua palavra, meu Deus. Meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por eu ter vencido mais uma vez e estar aqui diante de Ti. Aleluia. Antes de eu trazer a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração na tarde de ontem para esta manhã, o Senhor ministrou em meu coração logo quando eu acordei uma palavra, e eu questionei dele: Senhor, essa palavra o Senhor quer para que eu traga para os seus filhos nesta manhã? E ele não me respondeu nada, e eu continuei estudando a outra palavra que ele tinha me dado ontem. E quando eu sentei ali e ainda em conexão com Deus, Ele falou novamente ao meu coração essa mensagem que está no Salmo 46, verso 10. A parte A, que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se o que Deus está falando é para nós que estamos no templo ou para quem está assistindo, porque num certo momento esse vídeo vai estar no YouTube, ou para quem está passando, ou para quem está em casa. Mas Deus manda dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o Senhor fala aos nossos corações para que nós nos aquietemos, é que a gente não permita que as aflições, os medos, as angústias, as tristezas, elas possam impedir-nos de entender e enxergar Deus agindo em nossas vidas. Enquanto eu falo isso, meu corpo todo se arrepia. E eu creio que o Senhor também ministra ao meu coração, porque eu não tive realmente uma noite de sono tranquila. Eu não consegui dormir, muitas dores. E eu só dizia ao Senhor o seguinte: Pai, eu quero ministrar a Sua palavra. Pastor Tiago, ele
ao amanhecer, durante a madrugada, ele perguntava como você está. Ele queria levantar para ir à farmácia 24 horas e eu disse não. Pela manhã você compra o remédio. Enquanto a madrugada passava, o Senhor ministrava o meu coração. Eu tinha alguns momentos de descanso, mas a todo momento eu estava ali buscando a conexão com Deus. Então eu creio que também essa palavra é para mim. Porque Ele é Deus, independente da situação que estejamos. Ele é Deus, independente do que virá. Ele continua sendo Deus em nossas vidas. E quando a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, quando estamos verdadeiramente procurando estar no centro da vontade dEle, a gente recebe essa palavra. Porque muitas vezes a gente declara que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não estamos nos conectando no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente quer que essa palavra, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas a gente está tentando trilhar as nossas próprias vontades, os nossos próprios caminhos. Então como é que a gente quer que essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em nossa vida, venha acontecer, se não buscamos fazer a vontade dele, que está dentro da palavra dele? A palavra de Deus, ela é simples. Quando a gente deixa de lado tudo o que a gente acha que é certo, mas procura entender dentro da palavra dele o que ele quer falar. E enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração Mateus 21, verso 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se ele fala ao meu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E depois ele diz ao meu coração mais uma vez, o que você pedir em oração, você crendo, você vai receber. Então primeiro você aquieta seu coração e depois você pede em oração. Porque eu creio, eu parto do princípio que Deus, Ele é bom em nossas vidas. Eu creio que Deus sabe de tudo que estamos passando, mas eu continuo crendo também que Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas em nossas vidas. Mas a gente nunca quer o tempo mau, evangelista Valquíria. A gente nunca quer, pastor Tiago, que o tempo mau chegue em nossas vidas. A gente quer saber que vamos vencer. Mas para a gente saber que vamos vencer, como é que vence sem luta? Não existe um vencedor se não houver uma competição. Não existe uma batalha vencida se não houver a guerra. Se nós passarmos a entender que há momentos de aflições, há momentos de tribulações em nossa vida, que precisaremos passar para alcançar o nível espiritual que Deus quer para nós. Quantos de nós percebemos que no momento que passamos mais dores físicas e espirituais, é o momento que a gente mais cresce no Senhor? E aí eu ouço o ditado dos evangélicos, o dicionário crentez, que diz que crente é como ovo, quanto mais bate, mais cresce. Mas a gente não quer viver esse momento. A gente não quer receber as pancadas que a vida e que o mundo nos dá. Se a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que não é o tempo que nós queremos que chegue para nós, eu espero que estejamos lá em cima já, mas vai chegar o tempo da grande tribulação, que aqueles que caminham conforme as suas próprias vontades terão que passar. Mas Deus quer? Ele não quer. Ele não quer, pastor Tiago, mas será necessário. Por quê? Porque ainda existem pessoas que estão caminhando conforme a sua vontade, dizendo que está caminhando conforme a vontade de Deus. E o Senhor está ministrando em nossos corações nesta manhã algo que não foi o que Ele me deu para a palavra oficial, mas Ele quer tratar conosco. Quando Deus fala que eu corrijo aquele que eu amo, muitas vezes as pessoas pensam que a palavra da correção é a palavra dura. Não, não, não. A palavra da correção de Deus é um despertamento, que nem sempre é uma palavra dura que vai nos exortar. Uma palavra que nos desperta, uma palavra que nos confronta. Uma palavra que nos desperta nem sempre é uma palavra que vai fazer com que você chore, mas que vai mover o seu coração a ponto de entender o que Deus quer na sua vida. O que você está fazendo, que está fazendo com que você saia do curso que Deus quer. E eu me recordo quando o pastor falou do curso do Rio, na aula de discipulado.
O rio, ele não foge do seu curso. A nascente, ela sempre corre para o mesmo lugar. Você pode mudar o curso para um lado, o curso para o outro, fazer vários, como é que fala, pastor, que o senhor estava falando a respeito, desvios do rio, como fala a transposição do rio, mas a nascente, ela vai brotar água para cima, ela nunca brota para baixo. Ela vai brotar para cima e ela vai correr naquela direção ali. A nascente, ela vai correr para aquela direção. Mas na frente pode ter um desvio, pode ter uma transposição, mas ele vai correr sempre para o mesmo lado, independente da transposição humana. Nós precisamos entender, fomos nascidos em imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, nós nascemos do pecado, assim como Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. A todo tempo a nossa carne ela vai militar contra o espírito. Quantos de nós desejamos hoje não estar na igreja? Não há vergonha dizer. Quantos de nós preferia estar na cama descansando um pouco mais, ou até os que foram vencidos pelo sono, ou pelas demandas, ou pelos afazeres e não estão na presença de Deus hoje? Mas eu estava lá conversando com Deus, e tem momentos quando eu já falei ao pastor Tiago que eu falo tanta coisa com Deus que eu acho que Deus fala assim, peraí filha, que conecta aqui, que conversa é essa? Porque são diversos assuntos que eu falo com ele, e às vezes eu quero a resposta de tudo, mas nem sempre eu sou respondida. Mas eu falo porque eu sinto necessidade de entender coisas que acontecem no meio e comigo. E tem coisas que ele me faz viver para eu entender aquelas coisas que eu perguntei a ele. Enquanto o Senhor falava o meu coração, coisas que eu questionava a Ele, eu dizia assim, mas por que isso? Não questionando por que a ação dele, porque não é a ação dele, mas por que determinadas coisas acontecem. E Ele me fez lembrar das coisas que eu tenho declarado aqui na igreja. A bênção de hoje é de hoje. Quem está aqui hoje, recebe a bênção de hoje. A bênção de amanhã é a de amanhã. Então aqueles que venceram estão recebendo a de hoje. Então que sejamos, sabe, como aqueles filhotes de ave, que a mãe vai buscar o alimento e já traz todo mastigadinho e coloca na garganta do bichinho para ele engolir apenas. Quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, não que Deus queira fazer e trazer tudo mastigado para as nossas vidas, não. Mas Ele vai dizendo aqui, ó, essa é a recompensa por você ter vencido mais um dia. Essa é a recompensa por você ter vencido a sua natureza. Essa é a recompensa por você, e às vezes a recompensa, sabe o que é? É o ânimo. É a vontade de não desistir, pastor. Às vezes a gente pensa que a recompensa é algo palpável. Não. É o ânimo que muitas vezes já se esvaiu de nossas mãos, da nossa força, do nosso corpo. E Ele vem e nos derrama o ânimo para vencer mais um dia, para vencer mais uma vez. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra que está no livro de Gênesis, no seu capítulo 37. Aleluia. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Gênesis 37. Aleluia. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu até conversei com o pastor Tiago, ele estava parecendo que Deus tinha dado a palavra a ele no momento que a gente estava ali conversando no final do culto, no momento do café, e a gente conversava, e aí ele estava falando, e vem cá, pastor, o Senhor está pregando a palavra que eu vou trazer amanhã, porque Deus tinha trazido ao meu coração pela tarde. A palavra do Senhor que diz no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do verso 5, diz o seguinte: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras
reinarás sobre nós, tu deveras terá domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Na outra tradução, diz o seguinte na NVI: e o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha sonhado. A palavra continua dizendo: e sonhou ainda outro sonho, e contou seu irmão e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E na NVI diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seus irmãos tinham ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Igreja, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu confesso, nem anotei na minha agenda, porque o Senhor estava ministrando ao meu coração ainda hoje pela manhã. Enquanto o Senhor trazia essa palavra ao meu coração, eu pedi a Ele direcionamento, porque várias pessoas já trouxeram a palavra de José, várias pessoas falam da trajetória de José no Egito. Mas o que Deus quer trazer ao nosso coração é a respeito dos sonhos. E eu dizia assim: Senhor, mas é necessário que eu vá até o Egito com José, para que as pessoas venham entender através do sonho o que levou o sonho de José até ele chegar à concretização de todas as coisas. Mas Deus dizia: não. O que eu quero trazer ao seu coração e ao coração de todo aquele que ouvir essa mensagem é que nem todos estão preparados para ouvir o seu sonho. E quando o Senhor falava isso, eu dizia: verdade, Deus. E quando José, já sendo odiado pelos irmãos, porque os irmãos já sabiam que Israel o amava mais que os outros, tinha feito uma túnica muito bonita para ele, e os irmãos o invejavam, o odiavam por esse motivo. E quando José teve um sonho, e José foi contar aos seus irmãos, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Por quê? Porque eles já tinham ciúme, porque o pai demonstrava mais carinho e amor a ele. E ainda aquele sonho que José teve os afrontou. Porque eles acharam: por que ele está tendo esse sonho? Que invenção é essa dele? Será que nós vamos nos inclinar a ele? Não já basta o amor do pai que ele nos roubou? Igreja, quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, eu disse: Senhor, o Senhor precisa ministrar o coração do seu povo. Porque o conhecimento da palavra eu tenho, o conhecimento da história eu tenho, mas se a sua palavra ela não for revelada ao seu povo, de nada vai adiantar. E o Senhor ministrava em meu coração e continua ministrando a respeito disso. Existem pessoas que vão caminhar conosco por muito tempo, pastor Tiago. Existem pessoas que vão passar como um cometa na nossa vida. Virão, mas sairão da nossa vida. Existem pessoas que o próprio Deus vai colocar para ouvir os nossos sonhos. Mas existem pessoas que não estarão preparadas para ouvir aquilo que Deus planejou. Porque o sonho não foi de José. O sonho foi de Deus na vida de José. E quando a gente observa e a gente para entender o que Deus está falando através dessa passagem de José, é que José teve esse sonho, e nós percebemos pelas escrituras que esse sonho se concretizou. No tempo se concretizou, mas aqueles que cercavam José, ninguém queria ouvir, nem ninguém queria comprar, nem ninguém queria compartilhar desse sonho de José. E quantos na nossa vida estão dessa mesma forma? Não querem comprar o nosso sonho, não querem ouvir o nosso sonho, não. Mas por quê? Porque nos odeiam, não. Porque não estão preparados para ouvir. Nem todos que ouvem coisas boas de Deus para a sua vida concordam com o que Deus fala para você.
Concorda com o que Deus traz para a sua vida através de um sonho, através de uma revelação? Não concorda. E uma vez eu vendo um desses cards de mensagem de redes sociais que fala o seguinte: seus amigos e a sua família. Se você tem um negócio, não pense que esse negócio é para supri-los ou é para que eles te ajudem. Por quê? Porque eles não vão comprar com você. Eles não vão ajudar ao seu negócio crescer. Por quê? Porque eles são maus, não. Eles querem que você cresça. Eles querem que você cresça. Mas nem todos querem te ver acima deles. E quando eu entendi isso, não que todas as famílias sejam assim. Claro, a gente tem que ser consciente. A gente não pode dizer assim, não, botar todo mundo no pacote, não. Existem amigos, existem famílias, mas a grande parte das pessoas que abrem negócios acha que a família vai abraçar o seu sonho. Acha que os amigos vão comprar porque você abriu um negócio, mas a grande maioria das vezes não é assim. Por quê? Porque existem momentos na nossa vida que o sonho que Deus te deu é só para você. Por quê? Porque no tempo da realização, você sabe que o sonho ficou com você. Mas missionária, mas José estava errado porque ele contou aos irmãos? Não. Ele contou aos irmãos com o coração aberto, puro. Por quê? Porque ele não entendia. Quando chega no tempo da maturidade de José, ele precisou sonhar? Não, mas ele já tinha maturidade para interpretar o sonho. Mas para que isso viesse a acontecer na vida de José, José precisou passar por momentos difíceis. Todos nós conhecemos a história de José, e inclusive passou na televisão aquela novela José no Egito. Não é do Egito, mas no Egito. Então quem não gosta de ler Bíblia assistiu a novela e sabe da história de José. Igreja, o que me chamou a atenção a respeito disso, quando o Senhor falou que pessoas estarão conosco, mas não abraçarão nossos sonhos, não é porque elas são más, é porque elas não querem. Ah, mas não querem porque sente no coração raiva, não. É do instinto humano. Querer que você esteja bem, mas não melhor do que ela. Querer que você esteja vencendo, mas não vencendo mais do que ela. E a história dos irmãos de José diz isso. Não é só porque eles odiaram José, ou porque odiavam José, porque sabia que José era diferente. Tá entendendo? Pega essa senha. Vocês são diferentes. Vocês terão pessoas dentro da sua casa que não suportarão o seu brilho. E por isso precisarão colocar você para baixo para se sentir melhor. A história de José diz isso. Eu estou toda arrepiada aqui, igreja, porque o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração. Vocês estão vendo que eu estou sem agenda. Há momentos na nossa vida que precisaremos entender que até o poço, quando somos jogados, não é para entulharmos e sermos entulhados junto com aquele poço. Porque chegou o momento do ápice do ódio dos irmãos de José, que eles tentaram matar José. E jogaram primeiramente José do poço, para que o sonho de José não viesse a ser concretizado. Mas o sonho não era de José. Esse sonho que foi colocado em seu coração, que foi derramado sobre você, não é seu. É o sonho de Deus na sua vida. Mas dependeu de José? Não. Porque José passou pelo que passou. José naquele momento precisava da maturidade para que tudo viesse a acontecer na vida dele. Há um momento que precisaremos amadurecer. Enquanto o amadurecimento não chegar, esse sonho de Deus em nossas vidas, ele não vai acontecer. E vão ser necessárias dores. Será que José, ele pensava que para isso tudo acontecer na vida dele, ele precisava passar por todas as tribulações que ele passou? Igreja, sabe o que é que eu acho lindo?
de todo o tempo que José passou até chegar à concretização do sonho. Mas quando José reencontrou seus irmãos, ele disse aos seus irmãos que ele sabia que havia o propósito de Deus em tudo aquilo ter acontecido. Quando José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, José já estava no centro da maturidade. Não da maturidade da idade, mas da maturidade que as lutas o fizeram crescer com Deus. Porque a própria Bíblia diz, a família, o pai ficou desolado, os irmãos abandonaram ou venderam. Mas José a todo tempo estava sendo observado e direcionado por Deus. Porque onde José era colocado, tudo era próspero. Tudo fluía. Por quê? Porque havia um propósito de Deus na vida de José. O sonho de Deus ia se concretizar na vida de José. Mas para isso precisava-se acontecer o que, missionária Rosana? Precisava que José passasse por todas essas fases. Todas. Inclusive a prisão. Para que José colocasse apenas em Deus o depósito da sua confiança. Se todas as vezes que Deus nos der um sonho, se todas as vezes que Deus falar em nosso coração algo que a gente nem imagina que vai acontecer, a gente contar para A, B e C e achar que eles vão comprar o nosso sonho, a gente vai se perder pelo caminho. José precisou passar por todas essas coisas, mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele, de que Deus estava direcionando todas as coisas. Mas missionária, mas José passou por tanto sofrimento. Mas José tinha certeza em quem ele cria. Ele sabia. Será que José não chorou, gente? Será que José não teve saudade do seu pai? Será que José não teve em seu coração aquela dor que nunca mais veria o seu pai nem os seus irmãos? Crendo eu que sim. Sofreu, chorou, além de tudo que ele passou. Porque ele era livre, mas foi vendido como escravo. Mas mesmo assim, Deus mostrou a José que estava com ele. Independente das lutas que estamos passando e enfrentando na saúde, na vida, Deus diz ao nosso coração, o sonho continua o mesmo. O sonho não mudou. Mas é o sonho dele, não é o nosso sonho. É o dele em nossas vidas. O Senhor permitiu que tanto o copeiro quanto o padeiro que estavam esperando para a sentença do faraó, eles contassem o seu sonho a José. Em uma sentença foi boa, que seria restituído o seu cargo. E o outro, a sentença era de morte. Aquele homem ficou furioso, não quis acreditar em José. Mas assim aconteceu. Só que ele disse ao copeiro, lembra-te de mim. Mas ele esqueceu. Por quê? Porque a glória tinha que ser de Deus. E mais uma vez, sonhos deparam-se com José. E dessa vez, ele lembrou de José. E o sonho foi decifrado. E José verdadeiramente chegou no ponto certo da concretização da vontade de Deus. Era necessário José passar por tudo aquilo. Há momentos na nossa vida, na minha vida, que eu não entendo certas coisas, e quando Deus fala que Ele está com a mão em algumas coisas da minha vida, eu digo, há um propósito, me diz o propósito, porque eu preciso saber se eu estou indo na direção certa ou errada. Pastor, tem coisas na minha vida que eu digo, Deus, eu não digo porquê, mas eu digo, se há um propósito disso acontecer, eu estou indo no caminho certo ou estou indo no caminho errado? Porque tem situações na nossa vida que se prolongam porque não estamos na direção que Deus quer.
José passou por toda aquela luta. Mas se José estivesse no meio dos irmãos, não aconteceria nada. Por quê? Porque ele seria frustrado. Ele não teria oportunidade de prosperar o lugar onde ele colocasse a planta dos pés. Tudo era colocado na mão de José. Por quê? Porque José continuava com o brilho que Deus tinha colocado nele. Existem situações na nossa vida que onde nós nos colocarmos seremos ofuscados. Por quê? Porque Deus quer não. Porque estamos no lugar errado. Quando Deus diz não, a gente diz sim. Igreja, eu não estou falando aqui para ninguém no sentido físico. Eu estou falando no sentido espiritual para a minha vida. Porque Deus tem ministrado em mim. Tudo que eu estou falando aqui, Ele está ministrando em mim também. E para finalizar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, Deus. Meu Deus, Tu és santo, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, Ele trouxe essa mensagem aos nossos corações a respeito de nem todos comprarão o seu sonho. Porque quando há um sonho de Deus em nossa vida, muitas vezes é confusão na mente das pessoas. Porque as pessoas vão dizer, você está doido? Você está doido? Você está, Danilo, você está doido? Você está... Que loucura é essa? Você não está vendo que não tem noção esse seu sonho? Não tem noção isso que você está falando ou fazendo? Deixa de besteira. Você não consegue. Você é inapto a isso. Quantas vezes já ouvimos isso? Quantas vezes eu já ouvi? Vou tirar aqui, apesar de que está gravando. Quantas vezes eu já ouvi? Olha, a idade está chegando. Olha, será mesmo que você quer ter um filho? A situação que está? Será realmente? Quantas vezes Satanás vem, como o próprio Paulo fala? Muitas vezes o espinho na carne vem esbofeteá-lo. Quantas vezes Satanás vem no meu ouvido e diz, olhe, será que esse casamento vai durar? Você está querendo ter um filho? Será que seu marido vai ser um bom pai? Vocês acham que Satanás não fala isso? Todos os dias. Porque quando a gente está debaixo de uma promessa de Deus, Satanás ele não vai ficar quieto, calmo. Porque há uma promessa a se cumprir em nossas vidas. E muitas vezes é mais no espiritual do que no físico. Lembre que a palavra falou aqui em Mateus 21, 22. O que pedirdes em oração, crendo recebereis, mas há uma promessa em nossa vida. Que independente do pedido em oração, ela está. Mas cabe a nós sabermos se verdadeiramente estamos caminhando para que isso venha acontecer em nossas vidas. Porque eu já vi poços entulhados em pessoas desanimadas, pessoas com propósito, pessoas com sonhos, pessoas que Deus derramou muitas coisas e que hoje estão com seus poços entulhados. Mas que a gente não deixe, sabe, que as circunstâncias, que os irmãos, eu falo irmãos no caso dos irmãos de José, nos venda como escravos. Porque no espiritual, muitas vezes, a gente permite que o inimigo nos escravize e nos impeça de viver esse sonho de Deus em nossas vidas. E quando passa toda a situação da história de José, que é longa, que ele é jogado, os irmãos tramam contra ele, chega para o pai e diz que ele foi comido por uma fera. José foi vendido. José chega ao Egito. José se torna um escravo. E quando você vê tudo, Deus está direcionando, desde as mínimas coisas. José podia ser vendido para qualquer pessoa, mas ele foi vendido para Potifar. José foi vendido para Potifar. Tudo foi entregue na mão de José naquela casa. José foi fiel àquele homem, mas principalmente foi fiel a Deus, porque ele podia ter possuído aquela mulher e ninguém ia saber. Mas ele disse que ele sabia em quem ele cria. Ele tinha um Deus a quem ele temia, e não só o seu Senhor, mas também ao seu Senhor, aquele homem a quem tinha confiado a ele tudo.
Igreja, quando a gente não foge dos princípios de Deus, por isso que eu sempre vou bater na mesma tecla. Se a gente não conhecer a palavra, a gente perece. A gente perece porque a gente ouve palavras bonitas aos nossos ouvidos e afaga o nosso coração. E a gente vive no engano, até repetindo aquelas palavras que não tem nada a ver com o que Deus está direcionando para as nossas vidas. E começamos a sair do curso da palavra de Deus, do curso que Deus quer para a gente. E quando José foi colocado no cárcere, e muitas pessoas dizem, né? Ah, José foi colocado no cárcere porque José já estava se acostumando. Eu não quero trazer para essa vertente. Eu só quero trazer para o seguinte. Lembra que a nossa aula foi Deus está no controle de todas as coisas? Pelo menos a gente trouxe o curso para a palavra nesse momento da nossa aula. Se não tivesse na direção de Deus a vida de José, porque José temia a Deus, como é que ele ia interpretar o sonho do copeiro e do padeiro se ele não tivesse preso? Como é que ele se tornaria governador? Como é que ele se tornaria, né, um homem importante ali, o segundo homem após o faraó? Se não fosse, naquele momento, levado ao cárcere. Então há momentos difíceis na nossa vida de dor, que a gente pode não estar nem entendendo. Se vocês perguntarem assim, missionária, a madrugada de dor, a senhora entendeu alguma coisa? Não, mas eu sei que é um propósito. Por isso que eu não podia deixar de estar aqui. Com dor ou sem dor, eu disse, pastor, eu vou. Ele, por várias vezes, ele perguntou, eu vou ministrar, deixa eu ministrar, deixa eu ministrar. Eu disse, não, eu vou. Não é só porque eu tinha um compromisso com Deus, mas eu tinha um compromisso também comigo. De dizer, não, não vou permitir que o que me impediu de dormir na madrugada me impeça de falar de Deus aqui. Trazer tudo o que Ele trouxe ao meu coração. Então, eu me senti, sabe, confortável em estar aqui, mesmo desconfortável em outras áreas. Mas se você disser assim, como você está? Eu estou bem. Bem fisicamente, não tanto. Mas bem porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Talvez a palavra que o pastor fosse trazer não vinha de Deus, claro que vinha de Deus. Porque é a palavra de Deus e Ele traz a revelação na hora. Principalmente daqueles que querem fazer a vontade dEle. Mas o que eu quero trazer para a igreja, eu vou bater na mesma tecla. Talvez até você mesmo já entulhou seu sonho. Talvez você mesmo, pelas circunstâncias, permitiu que ele fosse sufocado. Mas agora é a hora de você desentulhar. Resgatar ele. Dizer, Deus, eis-me aqui. Para viver o seu sonho na minha vida. Talvez seja para ficar em um lugar de destaque. Ou simplesmente para cumprir a vontade dele neste lugar. Não neste lugar físico. Neste lugar chamado terra. Nesse lugar chamado lugar onde existem almas sedentas, necessitadas de nós. Como servos. Como missionários do Senhor. Porque todos somos. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. E Deus, Ele é tão maravilhoso que eu fiz algumas marcações aqui. E existem algumas perguntas que eu não quero que a igreja me responda, mas que vocês guardem no seu coração. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que te impede de sonhar? Essas perguntas eu quero que reverberem no coração de vocês todos os momentos, no dia de hoje. Qual é o seu sonho? E o que te impede de sonhar? Onde está o seu sonho? O sonho de José, ele já tinha dito aos irmãos e aconteceu. O que impedia José naquele momento era simplesmente coisas físicas, não espirituais. Às vezes pequenos obstáculos nos atrapalham a nossa visão, a visão do nosso sonho.
José, eu acredito que houve momentos na vida de José que ele se sentiu tão mal, mas ele não deixou de seguir em frente. Por isso que eu quero deixar para a igreja essas 3 perguntas. Qual é o seu sonho? O que te impede de sonhar e onde está o seu sonho? Isso é você e Deus, igreja. E isso vai ser suficiente para vocês se desprenderem. Porque uma coisa eu digo a vocês, que essas mesmas perguntas foram feitas a mim pelo Senhor. E cada um no seu particular sabe onde está o sonho. Mas há momentos que não apenas um, José teve 2 sonhos. E há muitos de nós que Deus já deu 3, 4. Mas alguns se perderam pelo caminho. Volte. Pegue ele. Porque quem te deu esse sonho é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia, Deus. Encerrando, porque eu falei já algumas vezes que eu tinha que encerrar, e se passaram 10 minutos, e o pastor Tiago sempre fala isso. O missionário diz que está encerrando e nunca acaba. O sonho de Deus na vida de José, ele foi se revelando em secreto, mas aconteceu. José passou por muitos momentos difíceis e de dores, mas aconteceu. Para que o sonho de José acontecesse, ele precisou estar longe do seu pai que tanto amava. Mas aconteceu. Chegou o momento de José se encontrar com o pai e com os irmãos. E eu acredito que para José era algo que ele pedia a Deus. Igreja, certos momentos na nossa vida que nós precisaremos estar sozinhos, para que esse sonho venha a ser avivado em nossas vidas. A gente possa restaurar, sabe? Como diz a palavra do Senhor, tu sabe onde foi que caiu o machado? Vai e pegue. Igreja, Deus traz ao meu coração isso que eu acabei de falar para a minha vida também. Porque existem frustrações na nossa vida que são totalmente sabotadores dos nossos sonhos. E algumas frustrações que me trouxeram a uma amargura de vida, que se não fosse o Senhor para me resgatar, e ainda me resgata todas as vezes que eu tento me enveredar por essa amargura, e eu sou curada para a glória de Deus da depressão, mas se não fosse Ele, nem a mão dele me tirando todas as vezes, igreja, todas as vezes eu cairia no poço. Porque aquele lugar para mim já estava se tornando um lugar costumeiro. Porque eu me perdia dentro de mim. Não tinha meu marido, não tinha meu filho, não tinha ninguém que pudesse me tirar dali que não fosse Deus. Porque só Ele enxergava onde eu estava. E eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas Deus traz ao meu coração isso. Que há mais ou menos 8 anos atrás foi meu primeiro pico de depressão, e que Deus ajudou, usou Breno para me resgatar. Por esses tempos. Mês de setembro, meado de setembro, Ele me tirou. Por intermédio do Espírito Santo de Deus, me tirou da depressão. E durante esses 8 anos eu tive alguns momentos de eu estar entrando e o Senhor dizer, olha, me dando sinais. E até hoje, todas as vezes que eu percebo que alguma coisa não está legal, o Espírito Santo fala ao meu coração, não entre, não volte para o poço, saia daí, saia da beira, porque você pode cair. E são momentos que eu preciso ser tratada por Deus, e na maioria das vezes é na madrugada, que nem meu esposo nem meu filho estão acordados, porque eu preciso passar com Deus sozinha. E são muitas lutas, que pela manhã eu não tenho nem força, mas Deus me resgata. Então eu louvo a Deus por Ele ter me resgatado todas as vezes que eu precisei, todas as vezes que eu necessitei, todas as vezes. Porque sem Ele, eu não sei o que eu seria. Sem Ele, eu não sei como seria a minha vida. Então eu digo, onde estão os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Não permita que nada venha sucumbir o sonho de Deus na sua vida. Saúde com o
Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. E assim, até aqui me ajudou o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor.